Quando eu estava saindo do hospital, um velho olhou fixamente para o meu colar e disse: Moça, você está grávida, mas carrega as cinzas de uma criança que não nasceu. Vida pela morte. Seu bebê foi trocado pelo de outra pessoa. O colar tinha sido um presente da minha melhor amiga, Clara, depois que ela sofreu um aborto. Eu não queria usá-lo, mas ela insistiu. Naquela mesma manhã, Clara descobriu que estava grávida de novo, enquanto o bebê no meu ventre perdeu os batimentos. Um arrepio percorreu minha espinha. Quando cheguei em casa, instintivamente enrolei o colar na barriga da minha cadela prenha, uma labradora preta. De fato, havia um pó acinzentado dentro dele. Cinzas. Minha mente começou a girar. Clara e eu havíamos ido ao hospital juntas. Ela saiu sorrindo. Eu, arrasada. Ao se afastar, o velho, Senhor Ricardo, me parou. No momento em que você colocou esse colar, um ritual começou, ele advertiu. Você precisa passá-lo para outra mulher grávida antes da meia-noite, ou vocês duas, você e seu bebê, vão morrer. Desesperada, perguntei se havia outra maneira. Ele disse que não. E então acrescentou: Não alerte o alvo. E me deu seu número. Faltavam 5 horas para meia-noite. Eu tinha 7 horas. Provavelmente sem acreditar totalmente, voltei para casa só para ouvir gemidos vindos do estúdio. A voz de Clara, rindo, parecia distorcida. Quando eu saí do hospital, não conseguia parar de rir. Quando o ritual for concluído, aquele pedaço de carne vai cair, ela disse. Alô, Hugo. Era meu marido. Meu mundo desabou. Saí em silêncio e voltei para um antigo apartamento que eu tinha antes do casamento. Lá, a cadela me olhava com um olhar estranhamente humano. Foi então que percebi, Senhor Ricardo nunca disse que o receptor precisava ser humano. Alimentei a cadela, amarrei as cinzas e o colar em sua barriga e a tranquei na gaiola. Nesse momento, Hugo chegou carregando sacolas com comida. Fiz uma sopa para você, ele disse, fingindo simpatia. A cadela, que ele nunca tinha gostado antes, de repente se esfregava nele com afeto. Seu rosto escureceu ao ver o colar. Por que o presente da Clara está na cadela? Perguntou friamente. Fingi estar gravando um vídeo viral. Hugo tirou o colar da cadela e colocou de volta no meu pescoço. Me senti sufocar. Mais tarde, peguei ele falando ao telefone. Ela não pode tirar isso. Você vai dormir durante o ritual. Quando ela se for, tudo será nosso. Lágrimas desciam pelo meu rosto. Esperei até que ele dormisse. Dopei a cadela com sobras da sopa e amarrei o colar novamente nela. Às 23h55, liguei para o Senhor Ricardo e disse que a cadela começara a sangrar preto. Minha barriga diminuiu. Meu bebê havia sobrevivido. Você precisa vir agora, disse o Senhor Ricardo. A criança ainda está morta. Fugi só para ver Clara colidir seu carro contra uma cerca e me atacar. Apenas consegui escapar de táxi e cheguei à casa do Senhor Ricardo. Então Clara enviou uma foto. Ela tinha destripado a cadela. Meu estômago revirou. Eu não sabia se estava sangrando ou apenas em pânico. Hugo começou a ligar sem parar. Depois, veio uma mensagem, uma foto da porta da casa do Senhor Ricardo. Eu te escuto, escreveu ele. Estou a caminho. Batidas na porta. Baixas. Calmas demais. Lentas. Rítmicas. Como se Hugo já soubesse que eu estava do outro lado. Como se estivesse saboreando o meu medo. As mãos do Senhor Ricardo se moviam rapidamente. Ele acendeu a última vela e colocou um talismã vermelho com sangue no centro de uma formação de 8 trigramas. Não abra, disse-lhe sem me olhar. Ele não pode te machucar se você ficar aqui dentro. A proteção está quase completa, mas ele está bem ali fora. Ele vai me matar, sussurrei em pânico. Meu celular vibrou novamente. Mensagem da avó de Hugo. Se você não abrir essa porta, vou arrombá-la. E quando eu fizer isso, acabou para você e pro seu bebê morto. Minhas mãos tremiam. Minha visão turvava. Meu estômago se contorcia com o trauma. Olhei para o Senhor Ricardo. Por favor, ele não está mentindo. Ele vai me matar. Senhor Ricardo olhou para cima. Seus olhos brilhavam estranhamente à luz das velas. Ele não pode cruzar a linha, a menos que você o convide para entrar. A maldição da cinza só te prende se você agir com culpa ou medo. Aguente firme, rainha. Olhei fixamente para a porta. A sombra de Hugo se movia atrás do vidro fosco. Ele sussurrava com aquele tom doce e manipulador de sempre. Amor, abre. Você não está segura com esse velho maluco. Deixa eu te ajudar. Vamos ao hospital. Há um médico de verdade. Virei de volta, de repente. Uma batida forte na porta. Outra. A velha estrutura estremeceu, mas aguentou. Preciso reforçar o selo, murmurou o Senhor Ricardo. Sente-se ali. Não se mova. E, aconteça o que acontecer, não deixe ele te enganar. Ele começou a rabiscar símbolos com sal e cera nas janelas e no chão. Afundei no canto da sala, segurando minha barriga. Meu bebê mexeu de novo. Fraco, mas vivo. Então veio outra mensagem da Clara. Sempre deveria ter sido eu. Eu deveria ser a mãe. Você me roubou isso. Roubou o Hugo. Roubou tudo. Foto. Uma aliança de casamento partida ao meio, mergulhada em algo que parecia sangue. Vomitei. Mas então o senhor. Ricardo ergueu a cabeça como se tivesse ouvido um som que eu não captei. Seus olhos se tornaram opacos, como vidro coberto de névoa. Está aqui, murmurou. Mas não é só ele. Algo veio com Hugo. Algo que não é mais humano. As velas começaram a dançar com chamas agitadas. O ar ficou espesso, difícil de respirar. A atmosfera parecia prestes a rasgar, como se o próprio espaço entre nós e a porta estivesse sendo dilacerado. Então, ouvimos. Um sussurro, vindo das paredes, não da entrada. Um murmúrio úmido, como uma criança chorando embaixo d'água. Isso não é Hugo, eu disse, com a voz tremendo. Senhor Ricardo colocou a mão sobre minha testa e murmurou algo em latim. Senti uma ardência quente no ventre, e então, como um choque elétrico, uma onda atravessou minha espinha. Ele está tentando te atrair para fora com um eco, explicou. Algo usou Clara. Algo usou Hugo. E agora quer usar seu filho. Meu filho está vivo? Por enquanto, sim. Mas a criatura quer se alojar nele. Precisa de um corpo que esteja entre a vida e a morte. Seu bebê é a ponte.
A criatura começou a chamar meu nome do lado de fora com a voz do meu pai falecido. Depois com a de minha mãe. Depois com a de um bebê chorando. Eu me encolhi. Queria tapar os ouvidos, mas não conseguia. As vozes entravam por todos os poros. Estamos quase lá, disse o Sr. Ricardo, agora desenhando algo em minha barriga com sangue e pó de ossos. A luz da vela mais próxima apagou sozinha. Depois outra. E outra. Fiquei em total escuridão, exceto pelo brilho pálido do talismã sobre a mesa. Ele apagou o círculo, Sr. Ricardo disse em voz baixa. Um baque alto soou na porta, como se um carneiro tivesse sido arremessado contra ela. As janelas vibraram. A madeira estalou. O teto gemeu. Eu gritava por dentro, mas mantinha os lábios cerrados. Não podia ceder ao medo. Não podia agir com culpa. Era isso que ele queria. Só mais um minuto, disse o velho, apressando-se para reacender os pontos do círculo com fósforos de enxofre. Meu celular vibrou mais uma vez. Nova mensagem. O bebê já é meu. Só falta você se juntar a nós. Vai doer menos se abrir. Junto, veio um vídeo. Era Clara. Sentada em um círculo de sal invertido. O corpo coberto de sangue. Ela sorria e repetia palavras sem sentido. Ao fundo, Hugo segurava uma criatura envolta em panos, algo entre um feto e uma sombra viva. A coisa se debatia e chorava. Mas aquele choro não era humano. Está pronto. Exclamou o Sr. Ricardo, agora com uma adaga de prata nas mãos. Mas preciso de você no centro. Ajoelhei-me na marca central. Senti o calor subir pelas minhas pernas como se estivesse sentada num forno. O chão queimava, mas não recuei. Então ele colocou a adaga sobre minha mão. Você precisa fazer a escolha final. Ou corta o vínculo e salva seu filho, ou deixa a criatura entrar. Eu hesitei. E se eu errar? Se hesitar, o bebê nasce com ele dentro. E o mundo terá mais do que um pesadelo. Respirei fundo. Segurei a adaga. Minha mão tremia como uma folha. Agora, disse-lhe, diga o nome verdadeiro da criança. Eu ainda não escolhi. Mas ele já tem um nome em sua alma. Feche os olhos. Sinta. Fechei. Escutei. No meio do caos, do choro, das batidas, de tudo, ouvi uma voz. Um nome simples, mas claro. Elias, sussurrei. Um vento explodiu por dentro da sala. As paredes tremeram. A adaga brilhou em minhas mãos. Com um grito que me rasgou por dentro, eu cortei minha palma sobre o símbolo, deixando o sangue pingar diretamente no centro do círculo. A criatura do lado de fora soltou um grito. Agudo. Sobre-humano. O chão estremeceu. A porta se partiu ao meio, mas ao tocar os símbolos no chão, ela se incinerou no ar, como papel ao fogo. Hugo, ou o que restava dele, tentou cruzar. Seu corpo pegou fogo em chamas verdes, derretendo em segundos. O que sobrou caiu como cinzas, se misturando às outras. O silêncio caiu como um manto. Eu olhei para minha barriga. Elias chutou. Forte. Vivo. Está feito, disse Sr. Ricardo, caindo de joelhos. Ele é livre. E você também. Mas antes que eu pudesse sorrir, o celular vibrou uma última vez. Nova mensagem de número desconhecido. Parabéns, mãe. Mas nem todos os rituais terminam com o primeiro sangue. E então, a tela se apagou. Eu encarei a tela preta do celular, o coração pulsando no ritmo da ameaça. A frase ecoava em minha mente como um sussurro repetido por algo escondido atrás das paredes. Nem todos os rituais terminam com o primeiro sangue. Meu estômago se revirava. Elias ainda se mexia dentro de mim, mas agora os chutes pareciam mais frenéticos, como se ele também sentisse que algo ainda não estava certo. Sr. Ricardo cambaleou até a cadeira e se deixou cair com um gemido. Há algo mais, não há? Perguntei. Ele assentiu devagar, com os olhos fundos como poços de lembranças. O que você viu foi apenas a primeira camada. O ritual principal não é para evitar a morte do bebê. É para impedir o renascimento do que quer habitar nele. Ele me encarou. Você o impediu de entrar, mas não o destruiu. Ele agora vaga. E ele tem o seu cheiro. Engoli em seco. O que ele é? Ricardo hesitou por alguns segundos antes de responder. Chamam de um inominável. Uma entidade que se aloja em ventres frágeis, em bebês que flutuam entre mundos. Ele se alimenta de traumas, de perdas não resolvidas, de mães em dor. Ele precisa de carne viva para ancorar sua consciência, e você era perfeita. As palavras pesaram sobre meus ombros como pedras. E Clara? E Hugo? Já estavam tomados. Hugo foi a oferenda. Clara, o receptáculo anterior. Mas você interferiu, e agora ele foi arrancado à força. Isso o tornou instável. E mais perigoso. Eu tremi. O ar na sala ficou frio de repente. A chama da última vela se apagou sem vento algum. Onde ele está agora? Escondido, respondeu o Sr. Ricardo. Mas vai tentar voltar. Antes que pudesse perguntar mais, ouvimos um barulho seco vindo da cozinha. Como se algo tivesse caído no chão. Levantei devagar. A casa de Ricardo parecia silenciosa, mas o tipo de silêncio que só acontece depois que algo decide se revelar. Caminhei com cuidado até a porta da cozinha. Estava entreaberta. Empurrei com os dedos. O cão preto, o mesmo que havia carregado o colar, que eu acreditava estar morto, estava lá. Mas diferente. Seus olhos, antes escuros, estavam esbranquiçados. A barriga, vazia. O colar em volta do pescoço estava queimado, como se tivesse sido corroído por ácido. E seus lábios estavam entreabertos, exibindo algo que não eram dentes, pareciam unhas humanas. Isso não é o cachorro, murmurei. Sr. Ricardo apareceu ao meu lado. Não o deixe te tocar. Essa é a concha que ele usou para escapar do selo. Ele precisa se alojar novamente, e agora quero o que perdeu. O cachorro avançou. Corremos. Trancamo-nos no porão da casa, onde o velho guardava talismãs, relíquias, livros e o que restava de sua fé. Ele puxou uma caixa de metal enferrujado e a abriu. Dentro havia uma foice de ferro negro. É isso que pode cortá-lo da realidade, disse ele. Mas só uma mãe pode empunhá-la. Isso vai matar o Elias? Não, se você for forte o suficiente. Segurei a foice. Ela era pesada como um fardo ancestral.
Meus dedos se queimaram ao tocá-la, mas não a soltei. Algo em mim, algo profundo, sabia que aquilo era necessário. Que tudo isso não era apenas sobre meu filho, era sobre mim. Sobre tantas mães antes de mim. Sobre tantas que perderam filhos e nunca souberam por quê. O cão lá em cima começou a arranhar a porta. Depois a voz de Clara ecoou, vinda do outro lado. Ele só quer brincar, irmã. Não foi culpa sua. Foi minha. Deixe ele nascer em mim. Depois foi a voz da minha mãe. Você nunca quis esse bebê, Carmen. Deixe quem realmente ama cuidar dele. Depois Hugo. Ele é mais meu do que seu. Você só serviu de incubadora. A porta estremeceu. O porão era frágil. Elias se mexeu em meu ventre. Mas não com medo. Com força. Como se dissesse, estou com você. Olhei para Ricardo. Está pronto? Eu nasci pronto para impedir o inominável. Mas você é a primeira que chegou tão longe. Eu respirei fundo. Segurei a foice. A madeira da porta começou a ceder. Se eu não sair viva, comecei. Você sairá? Ele interrompeu. Porque agora ele teme você. A tranca cedeu. A madeira se estilhaçou. E eu fui ao encontro da criatura que ousou querer meu filho. Com sangue, ferro e coragem. A porta estourou com um estrondo abafado. Lasca de madeira voou, e o cheiro que invadiu o porão era algo além de morte, era como se todas as dores que uma mulher pudesse sentir tivessem se materializado no ar. O cão, ou o que restava dele, desceu lentamente os degraus. Cada pata tocava o chão como se o tempo se curvasse ao seu redor. Os olhos esbranquiçados agora brilhavam em vermelho escuro. Não havia mais traços de animal ali. Aquilo era o inominável. Rastejava usando a casca que uma vez fora inocente. Senhor Ricardo começou a entoar palavras em uma língua que não reconheci. O ar tremeu. As chamas das velas dançaram violentamente. Eu estava paralisada, mas a foice em minha mão queimava. Elias chutou. Um estalo me atravessou. Eu não era mais apenas eu. Algo havia despertado em meu sangue, algo antigo. Algo maternal. O monstro parou a poucos metros de nós. Abriu a boca. Não latiu, não rosnou. Sussurrou com a voz de Clara. Você não é digna. Ele sempre foi meu. Minhas mãos tremeram, mas não soltei a arma. Ele é meu filho. E você vai sumir da nossa história. Dei um passo à frente. A criatura riu. Uma risada rachada, como carne sendo rasgada. Então pulou. Um borrão de sombra, dentes e garras. Eu girei a foice. O tempo pareceu congelar por um instante. O ferro cortou o ar e acertou em cheio o flanco da criatura, que caiu ao chão com um urro gutural. Do ferimento não saía sangue, mas uma fumaça densa e negra que gritava. Senhor Ricardo gritou. Continue. Corte o vínculo. A criatura se contorceu e tentou fugir, mas antes que pudesse, saltei sobre ela. Olhei em seus olhos, vi todas as mentiras, as vozes falsas, os rostos daqueles que me traíram. Vi Hugo rindo com Clara. Vi minha mãe dizendo que eu nunca seria suficiente. Vi minha própria dúvida. E então, com toda a fúria de uma mãe que decide lutar, enterrei a foice entre os olhos da criatura. Ela gritou com todas as vozes que já havia roubado. E desapareceu. Um silêncio sepulcral tomou conta do porão. Eu caí de joelhos, arfando. Senhor Ricardo correu até mim. Ele se foi. Por agora. Por agora. Há outros. Sempre há outros. Mas você venceu este. Toquei minha barriga. Elias ainda estava lá. Vivo. Em paz. Lá fora, o mundo amanhecia. Mas dentro de mim, algo havia mudado para sempre. E eu sabia que, se um dia ele voltasse, eu estaria pronta. Nos dias seguintes, a cidade parecia respirar diferente. O céu, mesmo sem nuvens, mantinha um cinza que não se dissipava. A luz do sol batia, mas não aquecia. Havia algo suspenso no ar, como se o mundo aguardasse algo ou alguém. Voltei para o apartamento antigo com o Sr. Ricardo. Hugo desaparecera após a noite do ritual. Clara também. Nenhum sinal, nenhuma pista. A polícia começou a procurar, mas eu sabia que não os encontrariam do jeito que esperavam. Sr. Ricardo reforçou o quarto com símbolos entalhados na madeira, saquinhos com ervas pendurados nos batentes, fios vermelhos entrelaçados pelas janelas. Eu dormia pouco, mas Elias estava quieto. Mais do que deveria. Em certos momentos, eu colocava a mão no ventre e sentia como se ele estivesse me escutando com atenção, como se soubesse mais do que um bebê deveria saber. Você ainda sente a presença? Perguntou Ricardo, certa tarde. Sinto, silêncio demais. Como se ele estivesse esperando. Como se Clara estivesse esperando. Ele assentiu. O vínculo não foi cortado. Só adormecido. A alma que ela perdeu, ela reclamou, e não foi só isso que ela levou. Meus olhos se arregalaram. Você quer dizer? Elias? Ele olhou para minha barriga, depois para mim. O seu filho está aqui. Mas parte dele, ainda pertence ao outro lado. Naquela noite, sonhei com Clara. Estávamos num corredor branco de hospital, só que o chão era coberto de terra molhada. Ela usava meu vestido de noiva, e em seus braços, embalava algo envolto em panos escuros. Ele era meu antes de ser seu, sussurrou. O ritual me prometeu isso. Você quebrou o ciclo, mas não o pacto. Acordei com sangue no lençol. Sr. Ricardo correu até mim, fez as medições, me acalmou. Não era trabalho de parto. Era o pacto, tentando se manter vivo. Tentando reivindicar Elias. Temos que ir. Hoje. Ir para onde? Onde tudo começou. Pegamos estrada ao amanhecer. O destino, a casa da avó de Hugo, no interior. Um casarão antigo, abandonado, isolado entre morros e mato. Segundo Ricardo, o ritual original começara ali, décadas atrás. Era onde Clara aprendeu. Onde Hugo fora preparado. Onde a promessa àquela coisa antiga fora feita. A casa parecia morta. Mas ao cruzar o portão enferrujado, a terra tremeu sob nossos pés. Estamos sendo esperados, disse Ricardo, empalidecendo. Lá dentro, as paredes estavam cobertas de símbolos em sangue seco. No centro da sala principal, um berço. E dentro dele, uma boneca de pano costurada com fios de cabelo humano. Ela se movia.
Respirava. É um recipiente, sussurrou Ricardo. Um substituto. Claro costurou com o que sobrou do espírito da criança que perdeu. Me aproximei lentamente. A boneca virou a cabeça em minha direção. Seus olhos eram vazios. Mas ela falava com a voz de Elias. Mamãe, me deixa aqui, com ela. Meus joelhos cederam. Isso não é ele, disse Ricardo, puxando meu braço. Isso é o reflexo do vínculo. Você precisa romper. Agora. Abri o medalhão. Dentro, ainda restava uma lasca de cinza. A essência do que foi tomado. Queime aqui. No berço. Hesitei. O berço parecia pulsar, como um coração. Mas minha decisão era clara. Joguei a cinza sobre a boneca. Ela gritou. A casa estremeceu. As janelas estouraram. Do teto, sangue escorreu como chuva. Mas eu não me movi. A boneca ardeu em chamas azuis e pretas. E então, o silêncio. Pesado. Absoluto. Ricardo caiu de joelhos. Está feito. Meu ventre aqueceu. Elias se mexeu como nunca antes. Chutou forte. Vivo. Completo. Só meu. Saímos da casa antes que desabasse. Atrás de nós, a floresta parecia respirar aliviada. Na estrada de volta, vi o sol nascer. Pela primeira vez em semanas, senti calor. Meu filho estava salvo. Mas eu sabia, no fundo, o que Clara disse era verdade. O ritual não tinha sido apagado. Apenas adormecido. E Elias, um dia, teria que escolher entre o mundo dela ou o meu. Os meses seguintes foram um teste de resistência. Cada ultrassom, cada chute, cada noite de insônia era acompanhada por uma sombra que eu não via, mas sentia. Elias crescia saudável, forte, mas em seus olhos, quando abertos nas imagens, havia um brilho incomum. Como se ele já soubesse. Como se visse mais do que eu. Ricardo permaneceu por perto, como guardião. Disse que o tempo entre os mundos estava mais instável, e que o ritual que Clara tentou não havia sido feito apenas para tomar uma vida, mas para criar um novo elo entre este mundo e o outro. Elias não é uma ponte. Ele é a porta, disse Ricardo, certa noite. Quando entrei em trabalho de parto, o céu escureceu como se fosse noite. Relâmpagos riscavam o horizonte, mas não havia chuva. Os pássaros pararam de cantar. O hospital teve quedas de energia. As velas que Ricardo trouxe foram acesas nos 4 cantos do quarto. Eu gritava, rasgando a garganta, mas era como se gritar desse voz a algo mais. Algo além de mim. E então, finalmente, Elias nasceu. Silêncio absoluto. Nenhum choro. Mas ele respirava. Seus olhos estavam abertos. E ele me olhava como se me reconhecesse há milênios. O médico, pálido, saiu da sala sem dizer uma palavra. Ricardo apenas abaixou a cabeça. Ele fez a escolha. Elias cresceu rápido. Mais rápido do que deveria. Com 2 anos, falava com vocabulário de adulto. Com 3, lia em latim e sonhava com símbolos que nem mesmo Ricardo conhecia. Tinha visões. Profecias. Falava de nomes antigos. Chamava Clara de a mulher da porta. E dizia que o papai, Hugo, ainda observava de um espelho quebrado que jamais conseguimos tirar de casa. Quando completou 5 anos, olhou para mim durante o jantar e disse. Está quase na hora, mamãe. A terra vai abrir de novo. Mas eu vou segurar ela fechada. Do que você está falando, filho? Ele sorriu, com ternura demais para uma criança. Da promessa. Eu disse a ela que não abriria a porta. Porque eu amo você. Mesmo que ela me chame todas as noites. Na noite seguinte, ele teve febre. Seu corpo inteiro tremia. Eu corri, chamei médicos, ninguém sabia o que fazer. Ricardo acendeu todas as velas. Desenhou selos de proteção. Leu orações proibidas. E então, às 3h33 da madrugada, Elias parou de respirar. Fiquei em silêncio. Não chorei. Não reagi. Só olhei para o rosto dele. E entendi. Ele havia escolhido o mundo certo. No dia seguinte, a casa da avó de Hugo pegou fogo sozinha. Nenhum corpo foi encontrado. Apenas cinzas. E um colar queimado, o mesmo que havia começado tudo. Enterrei Elias sob uma figueira. Ricardo disse que aquele tipo de árvore protege as almas corajosas. Todos os anos, em seu aniversário, o vento sopra diferente. E o céu parece mais limpo. Como se por um momento, a outra porta também se fechasse. Hoje, vivo em silêncio. Não uso mais colares. E jamais, jamais ofereço presentes a mulheres grávidas. Porque eu sei o que pode vir amarrado neles. E sei que, mesmo fechado, o outro lado sempre escuta. Sempre espera. E um dia, baterá novamente. E desde aquele dia, nunca mais dormi do lado de um espelho. Nem deixo portas entreabertas. Porque eu sei. Algumas maldições não morrem. Elas apenas esperam. Se essa história te arrepiou, compartilha com alguém que usaria esse colar. Deixa um ele ainda escuta nos comentários se você ficou até o fim. Curte o vídeo, se inscreve no canal. E ativa o sino. Por quê? Na próxima história, talvez você esteja ouvindo a batida do outro lado da porta. Todo dia, uma nova história sombria te espera. Até a próxima, se tiver coragem.